Prezado professor, querida professora, eu cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor. Me chamo Carlos Mateus, pela graça de Deus estou aqui, mais uma aula, uma pré-aula, para que nós possamos ser abençoados com mais uma lição gloriosa das nossas sagradas letras. Relembrando aqueles que nos assistem pela primeira vez, estamos estudando este trimestre sobre Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. O comentarista da nossa lição é o pastor Valmir Nascimento, pastor ali em Cuiabá, Mato Grosso. E este trimestre estamos estudando sobre o livro de Daniel. E como já disse anteriormente aos professores que já nos assistem, e se você não assistiu às aulas anteriores, eu convido a você a entrar neste canal, ADMDF TV, e verificar lá os vídeos passados. Eu expliquei que a aquisição de conhecimento não é linear, essa aquisição é cíclica. Então, nós sempre devemos fazer, no início da aula, um resumo das lições anteriores, para que assim o nosso aluno, nossa aluna, possa repisar em sua mente os conteúdos que foram ministrados. E introduzindo aqui, eu convido os professores a salientar o local da Bíblia Sagrada que encontra-se o livro de Daniel. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada, que é a única infalível revelação de Deus, ela é composta, na nossa atual Bíblia, a Bíblia cristã, em dois grandes volumes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É bom nós destacarmos aos nossos alunos que o Antigo Testamento é os atos do nosso Deus soberano realizado antes da vinda de Cristo, de forma corpórea. E o Novo Testamento é a partir da vinda de Cristo e termina lá com o livro de Apocalipse, a nossa esperança que Cristo voltará para buscar a sua igreja. O livro de Daniel, conforme nós estudamos na lição de número 1, foi escrita por Daniel, que foi levado como cativo à Babilônia. Ele foi preso, escravizado, mas Deus o honrou ele porque ele foi fiel a Deus em todas as coisas. Então convide a seus alunos a ser fiel em todas as circunstâncias. E Daniel também tinha 3 amigos que nós conhecemos, Ananias, Misael e Azarias. E os nomes deles, que foi denominado ali na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E na lição de hoje, nós vamos adentrar no capítulo 4 do livro de Daniel. Uma curiosidade para você discutir com o seu aluno é que toda essa primeira parte, o Antigo Testamento, foi escrita na língua, no vernáculo hebraico. 2% apenas do Antigo Testamento foi escrito em outro vernáculo, que foi Daniel e Esdras. E tem uma palavra ali em Gênesis e um versículo também em Jeremias. Então, é bom você destacar que essa parte da Bíblia Sagrada, que referente ao Antigo Testamento, que foi escrito em aramaico, retrata desse período em que o povo estava cativo, estava escravizado, estava exilado no território da Babilônia, que é em torno de 1.300 quilômetros da capital, Jerusalém. E o capítulo 4, que retrata esta lição de número 7, tem um título o seguinte: Deus abate o coração orgulhoso. Nós temos como texto áureo, o texto principal, Daniel, capítulo de número 4, versículo de número 37, que diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba.
E o resumo da lição diz o seguinte: nunca devemos nos orgulhar de nossas capacidades e realizações, pois em tudo dependemos da graça de Deus. Então, nós devemos ensinar aos nossos alunos não apenas transmitir o conhecimento, nós devemos também ensinar o modo de viver, forjar o caráter cristão, forjar o caráter de seu aluno e de sua aluna. Nós não queremos alunos conhecedores da Bíblia Sagrada, só que desviam dos caminhos. Nós queremos alunos, além de conhecedores, cumpridores das Sagradas Letras. E para isso, nós, professores, devemos dar o exemplo. Você é o exemplo do seu aluno. Se você chega atrasado, seu aluno vai chegar atrasado. Se você não entrega a oferta, o seu aluno não vai entregar a oferta. Se você não ler a Bíblia, o seu aluno não vai ler a Bíblia. Então você é o exemplo. Deus te colocou no seu local para você dar o melhor. Então faça o melhor. Vamos fazer o melhor para Deus? Então vamos passar para a nossa lição. Na introdução, o comentarista destaca que Deus é poderoso e é o Todo-Poderoso. Ele faz e desfaz. E Deus utiliza homens e mulheres na terra para cumprir a sua vontade. E aqueles que acham que são alguma coisa, na verdade, eles não são nada. Ninguém é nada. Ninguém pode nada. Todo o poder vem de Deus. Então, se você, professor, tem alguma função, agradeça a Deus, porque você é mordomo do nosso Deus. Se você exerce alguma profissão, tem algum título acadêmico, tudo isso vem de Deus. Então, ensine aos seus alunos que tudo pertence a Ele. E um dia nós deveremos prestar contas de tudo que Ele nos deu. E no ponto de número 1, o édito e o sonho do rei. E aqui existe uma diferença, de pronúncia, edito ou édito. Essa palavra vem da língua grega e depois passou para o latim. Então, em algumas traduções do século passado, tinha um acento agudo no E, então ficava édito. Agora, as novas traduções, as novas versões, chama de edito. Então, é bom você explicar isso ao seu aluno também. Aí o subponto 1, o edito real. E converse com o seu aluno. Pergunta se ele sabe ou conhece o que é um édito, um edito. Vê se ele conhece como é que funciona o processo legislativo da nossa nação, Estamos falando aqui do Brasil. Vê se ele sabe como se constitui uma lei, o que é uma mensagem oficial. Isso é importante porque nós somos cidadãos dos céus, mas também nós somos cidadãos aqui da terra enquanto estivermos aqui. Então nós precisamos conhecer os ordenamentos jurídicos, como se portar. Então é interessante nessa introdução você falar como faz uma lei, como é promulgada, os tipos de leis. Nós temos lei complementar, lei ordinária, tratando do contexto federal. Nós temos a medida provisória, que é proclamada pelo presidente da República. Então é bom você passar uma leve introdução sobre isso para que os nossos alunos também conheçam deste contexto brasileiro. E o edito real, é importante nós destacarmos que não era uma lei. E você deve estar pensando, esse rapaz disse que era para a gente falar sobre como funciona o processo legislativo e vem falar que o edito não era uma lei? Não, não era uma lei. O edito era uma manifestação real, ou seja, uma palavra oficial. É como se ele escrevesse uma carta com seus desejos, com o que ele quer fazer, os seus planos. Então, o edito não tem caráter normativo, tem caráter apenas de proclamar uma mensagem.
E nesse edito, o rei declara com clareza a grandeza de Deus. Eu vou ler com os professores Daniel capítulo 4, versículo 3. Olha o que diz esse edito. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosa as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Estas são as palavras de Nabucodonosor. Imagine, meus irmãos, um homem ímpio, um homem sanguinário, um homem que destruiu o templo do nosso Deus em Jerusalém e agora ele declara que o nosso Deus é poderoso. Você deve ensinar seus alunos isso, que os céus proclamam a glória do Senhor. E a título de informação, porque seus alunos podem o perguntar, é importante nós destacarmos algumas coisas. Existe no campo acadêmico-teológico uma discussão muito grande que quem escreveu este capítulo de número 4. Existem ao menos 3 posições aqui, existem mais, mas vou passar aos irmãos 3 posições. Alguns acreditam que foi o próprio Nabucodonosor que escreveu este capítulo de número 4. Outros creem que foi um escriba de Nabucodonosor que escreveu. E a terceira versão acredita que foi o próprio Daniel que escreveu, ouvindo aquelas palavras da boca de Nabucodonosor. Nós não sabemos ao certo quem escreveu. O que nós sabemos é que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então nós cremos que inclusive este capítulo de número 4 é inspirado, é inerrante e é infalível, porque é a palavra de Deus. Então algum aluno pode indagar isso, porque existem muitas conspirações na internet, então esteja preparado para responder a estas perguntas. Mas nós sabemos que a boa mão do Senhor esteve estendida e tudo que está escrito na Bíblia Sagrada foi revelado pelo nosso Senhor Jesus através do Espírito Santo. E o subponto número 2, a satisfação momentânea do rei e o sonho. Nabucodonosor chama Daniel, que vamos relembrar lá no capítulo número 3, já havia interpretado aquela visão de Nabucodonosor. Então, no capítulo 4, ele destaca isso. Eu disse capítulo 3, na verdade capítulo 2 que ele interpreta. No capítulo 4 agora, o próprio rei chama Daniel e fala assim: Daniel, eu estou muito bem, meu reino é poderoso, meu reino é grande, eu estou muito feliz, mas eu tive uma visão, me ajude a interpretar. Então, aquele rei que detinha na sua época todo o poder em suas mãos, teve que se humilhar para buscar um homem de Deus e conclame a seus alunos a ser este atalaia, que as autoridades terrenas os procure, porque aqueles que são fiéis, Deus os honra. E no subponto número 3, a descrição do sonho. O rei Nabucodonosor diz que sonhou com uma árvore frondosa. E nós podemos pegar a etimologia da palavra, ir lá no original e ver que a árvore frondosa era uma árvore grande, cheia de frutos, bonita, linda. Destaque isso aos seus alunos. E essa árvore crescia cada vez mais até chegar a sua copa ao céu. Não sei como é que é a realidade do querido professor, mas eu desejo que você projete no telão, na televisão, imprima ou mostre no seu próprio celular, onde você nos assiste agora, e mostre uma árvore grande. Você pode pegar as árvores ali do nosso bioma amazônico, né, ali da Amazonas, árvores enormes que nós temos ali, árvore de 100 metros de altura. Você pode mostrar uma árvore enorme e demonstrar que o sonho de Nabucodonosor era como se fosse uma árvore daquela, enorme. E essa árvore tinha folhas belas e tinha muitos frutos. E os animais se
sombreavam ali naquela árvore. E no sonho surge um sentinela, que ele diz que é um anjo que dava ordem para que aquela árvore fosse derrubada. E isso é interessante porque o nosso Deus continua a falar. Convide a seus alunos a experimentar as maravilhas do nosso Deus. Convide a eles orarem, a jejuarem, a pedir por dons ministeriais, dons espirituais, dons de serviço, e para que Deus continue falando com eles, seja por entoar um hino, ler a palavra, por sonhos, visões, por profetas. Nós cremos que o Deus Todo-Poderoso que revelou essas coisas grandiosas a Nabucodonosor e usou Daniel para interpretar, continua trabalhando nos dias atuais. Então, eu convido a você a conclamar os seus alunos a fazer isso também. E Daniel, agora aqui no ponto de número 2, Daniel interpreta o sonho e aconselha o rei. A Bíblia Sagrada revela que Daniel, ao escutar aquele sonho, o Espírito Santo de Deus o concedeu a interpretação. E a Bíblia Sagrada revela que Daniel ficou atônito, ficou preocupado e ficou tão desesperado que o próprio rei falou assim: Ei Daniel, tudo bem com você? Você quer alguma ajuda? Parafraseando, né, meus irmãos? Então, para os irmãos perceberem a grandiosidade daquela visão. E Daniel sabia o que significava aquele sonho. Só que o subponto de número 1 diz assim que ele agiu com prudência. E nós devemos agir com prudência. Muitas vezes Deus nos dá visões, sonhos ou alguma palavra de revelação e não agimos com prudência, ou até mesmo palavras de exortação. Nós devemos ter prudência, devemos ter cuidado, devemos ter sabedoria com as palavras, porque tudo o que Deus faz é perfeito e organizado. Não vamos ser tomados por algum espírito desvaiado, vamos ser tomados pelo espírito prudente, assim como foi Daniel. E Daniel, no subponto número 2, diz o seguinte: a interpretação do sonho. Daniel disse: a árvore majestosa simboliza a formosura e a grandeza de poder e riqueza do reino de Nabucodonosor. Imagine, Nabucodonosor disse que já estava feliz, que possuía tudo que ele queria, estava no topo de tudo. E na interpretação do sonho, Daniel, que ficou desesperado com aquela interpretação, diz assim: Ei Nabucodonosor, majestade, esta árvore simboliza o seu poderio. Eu fico imaginando a cabeça de Nabucodonosor pensando: até Deus reconhece quão grande eu sou. Só que Daniel diz o seguinte: Daniel foi enfático a dizer que a árvore era o próprio rei. És tu, ó rei. Versículo 22. Todavia, a linha B diz assim: o juízo divino. Depois que Daniel disse que aquela árvore era o rei, ele diz que a árvore será cortada. É o juízo divino. Ensina a seus alunos que tudo que nós plantamos nesta terra haverá a colheita. Se plantamos coisas boas, colheremos coisas boas. Mas se plantamos coisas más, colheremos coisas más. E aquele juízo de Deus com Nabucodonosor foi para isso, para demonstrar que Deus é justo. Então vem a justiça divina. E o versículo de número 15 mostra que a intenção não era a destruição completa de Nabucodonosor, e sim dar uma oportunidade para ele reconhecer seus erros, se converter dos seus maus caminhos. Então, neste momento da aula, eu sugiro aos professores e às professoras a parar a aula neste momento e convidar todos os seus alunos e alunas a, naquele momento, orar ao nosso Deus.
pedir perdão dos pecados, das falhas e se comprometer a deixá-los para que Deus possa apagar os nossos pecados e reescrever o nosso nome no livro da vida. Porque nós vamos falar que pecado não entra no céu. E se nós cometemos pecado, nós ficaremos para o juízo divino. Mas o nosso Deus é misericordioso e nos dá outra oportunidade nesta aula. Convide a seu aluno. A linha C diz o seguinte: vivendo entre os animais. E a interpretação do sonho diz que, pela arrogância, pelos pecados de Nabucodonosor, ele viveria como um animal. Nós vamos estudar isso no próximo tópico. Então, fale aos seus alunos. Aqui também é importante nós destacarmos que viver como animal, uma insanidade mental, porque existem muitos mitos, muitas falácias, tanto no meio evangélico como no meio secular. Porque existem doenças que são, primeiro, todas as doenças advêm do pecado. Depois que o pecado adentrou no mundo, todo o mal, inclusive as doenças e enfermidades, vem do pecado. Então, todas. Só que existem aquelas enfermidades que são ações diretas do espírito maligno. Nós podemos citar várias personagens na Bíblia. Lembra lá do endemoniado de Gadareno? Ele era um homem endemoniado que se machucava, vivia acorrentado, vivia nu. Nós temos a mulher também que vivia encurvada, que Deus mandou, Jesus Cristo, né? O Deus ressurreto mandou que o espírito maligno saía. Mas também existem enfermidades que não estão atreladas diretamente à atuação do espírito maligno. Então isso é interessante nós destacarmos, porque para não viver falando mitos, algumas coisas que não são verdades. Então isso é interessante, até o professor se aprofundar sobre isso. Nós temos diversas obras que falam sobre isso. Nós temos algumas obras da própria CPAD, pastor Jamiel Lopes, tem uma psicologia pastoral que ele explica a origem das doenças. Nós temos também Teologia Pentecostal de Stanley Orton, né, que foi o editor das próprias CPAD de 1996, que ali tem sobre a origem do pecado, a origem das doenças. Então isso é interessante também o professor se aprofundar. E o tópico de número 3 fala sobre o cumprimento da profecia e a restauração do reino. Subponto 1, Deus abate o orgulhoso. O orgulhoso. A Bíblia Sagrada revela que 12 meses após aquela profecia, Nabucodonosor teve total insanidade mental. E a sua insanidade mental era tão grande que ele passou a se portar como um animal, a comer grama. Ele não tinha razão, não tinha consciência. E isso é importante nós dizermos aos nossos alunos também, que aqueles que não têm consciência de Deus, que não têm razão de Deus, vivem desvaiados deste mundo e vivem pelos prazeres deste mundo e não vivem para Deus. Então essas pessoas são levadas pelos próprios impulsos, pelas próprias vontades. Muitos perguntam ao cristão: você nem deve ser feliz porque você não bebe. Professor, explica aos seus alunos. Nós somos tão felizes que nós não precisamos nos enganar para usar entorpecentes lícitos ou ilícitos. Nós temos a graça, o Espírito Santo em nossas vidas. Mas se só tem uma mulher para a vida toda, não tem graça, não curtiram nada. Qual a maior bênção do casamento? Aqueles que têm uma mulher ou um homem por noite não têm alegria, não têm o entendimento de viver a união matrimonial constituída por Cristo. Nós temos que parar de achar que essas coisas, como dizem, são boas. Na verdade não são boas, são más. Ensina a seu aluno jovem que esses prazeres carnais são temporários e vai chegar o juízo, assim como chegou de Nabucodonosor. E feliz mesmo é quem está na presença do Senhor. Teremos dificuldades? Temos todos os dias. Nós somos mais que felizes em Cristo Jesus. E
No subponto de número 2 do tópico 3 diz assim: o rei reconhece a grandeza de Deus. O rei, ele ficou por algum tempo como animal. Passado alguns dias, alguns meses, Nabucodonosor voltou à sua consciência, voltou ao estado são. E no subponto 3 diz o seguinte, que através de Nabucodonosor, que depois proclamou que somente Deus é todo-poderoso, e ele é rei dos reis, senhor dos senhores, Daniel pôde pregar em todos os locais. Então que isso seja um aprendizado para as nossas vidas, que preguemos a todos, em todo instante, a tempo e a fora de tempo. Preguemos que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Preguemos aos humildes, preguemos àqueles que possuem riquezas. Não importa cargo ou função, importa é que preguemos, dizendo que este Deus é maravilhoso. Muito obrigado, professor e professora. E eu sempre digo, curta esse vídeo, comente. Se você tem alguma pergunta que nós podemos lhe ajudar, se você tem alguma indicação, alguma coisa, comente aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo que fica aqui embaixo, o compartilhar. Porque assim você nos ajuda a chegar a outros professores que também precisam escutar este subsídio abençoado. Muito obrigado, Deus vos abençoe e até a próxima semana.